IRB Web Rádio apresenta Programa Pod Sports. Apresentação: Ítalo Ferreira e Kleber Emerenciano. Sextou, rapaziada! Estamos iniciando a primeira edição do Pod Sport Podcast, com a apresentação de Ítalo Ferreira e do nosso amigo Kleber Emerenciano. Boa noite, Kleber. Boa noite, Ítalo, tudo bem? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, agradecer a você pelo convite, abraçando esse projeto aí que eu tenho certeza que vai dar certo, né? É mais um programa de esporte aqui para nossa cidade, né? Com toda certeza, um projeto que a gente teve a ideia, Sim. Tivemos a conversa aí, deu certo, estamos começando hoje. Exatamente. Vamos pra cima, vamos com essa parceria. Vamos lá. Tá cumprimentando aqui nosso convidado, Marcos Pizelli, craque da seleção da Armênia, das nossas categorias de base aqui do Lemensinho. Primeiramente, lhe agradecer por ter aceito o nosso convite e tá sendo o nosso primeiro convidado. Para nós é uma honra tremenda recebê-lo aqui nos nossos estúdios hoje. Boa noite, Ítalo, Kleber. Na verdade, eu que agradeço, né, o convite, o privilégio de poder ser o primeiro. Como o Kleber bem falou, é um projeto aí que engrandece a cidade de Leme na questão esportiva, então fico muito feliz de vocês ter lembrado de mim, é um prazer estar aqui. Com toda certeza. Pizelli, começando o nosso bate-papo, a gente sabe que você começou lá no Lemensinho, né, com o Zé Almir, e eu sou um pouquinho mais velho, mais novo, 88, Zé 84, você, o Bolacha, o Caixinho, a gente ia jogar no Lemensinho, né, os mais novos primeiro, depois os mais velhos. Aí acabava o jogo nosso, a gente ficava olhando lá, né? Então você pode ter certeza que é uma honra, porque a gente ficava assistindo o jogo lá e ficava vendo vocês jogando e falava, a gente não vai conseguir não, esses caras são bons demais. Então conta pra nós como foi esse início, esse pontapé inicial na sua carreira, quando você começou ali. Eu iniciei já com o professor Zé Almir, né? Acho que com 6 para 7 ou 7 anos já. Lógico que tem a questão do meu pai também, por ter sido atleta, e aí eu já tava... Meu irmão viveu as mesmas coisas que eu, mas nunca gostou de futebol, então eu já estava bem inserido na minha cabeça, assim, de gostar muito de futebol. E essa geração que eu peguei do Lemensinho, 84, 85, 84, 83, cara, era uma geração muito boa. Em Leme, eu creio que no Brasil inteiro, a gente fala de Leme porque nós somos daqui, né? Mas creio que no Brasil inteiro sempre teve muitos potenciais. Mas essa geração que eu peguei, e pude participar muitos anos juntos, dos 7, sei lá, os 16. Tanto é que dessa geração tenho amigos que eu levo para a vida inteira até hoje. Foi uma geração realmente, cara, que o time era muito bom, como você bem falou. Tanto é que nós também assistimos os mais velhos, o Kleber bem sabe, o André também era um jogador assim muito bom para a idade dele na época. Então era isso, o Lemensinho tinha essa questão, né, de assistir os mais velhos, de viajar com os mais novos, e isso não sei se hoje em dia ainda é assim, não sei como funciona, mas eu acho que isso para mim pessoalmente foi uma experiência de vida assim maravilhosa, porque como a gente bem sabe, dessa geração eu tenho amigos, irmãos que eu levo para a vida inteira. E aí, iniciei a minha carreira no Lemensinho, né? Iniciei minha carreira aí com o Zé Almir, com 7 anos de idade, até passando pelo professor Pereira e depois saindo de Leme. Faz os jogos regionais com o Lemense, é campeão com o Eduardo técnico, Guarani, depois São Carlos. Exatamente. Teve algum problema durante esse período ou foi tranquilo? Teve alguma dificuldade, algum problema em negociação, alguma coisa, ou foi tudo tranquilo esse trajeto? A princípio foi tranquilo, porque como eu era das categorias de base do Lemense, nesse ano ainda o Lemense tinha me chamado para profissionalizar, ainda bem que o meu pai, com a experiência e com toda a sabedoria dele, tirou o pé, porque a gente, quando atleta ou quando a gente sonha ser atleta, essa hora de profissionalizar, pra gente é uma hora muito esperada, né? Independente se era no Lemense, eu queria, por mim eu já teria assinado. Na época era o Vando de Mello ainda, imagina. E foi isso, cara. O projeto do Eduardo, né? Do Eduardo Zuma, que agora tem que chamar ele de Zuma, mas para mim é o do Mola. É um projeto do Mola, que também já tinha essa ambição de virar treinador. Um projeto também com a maioria dos meninos de Leme,
Fomos campeões regionais em cima do Guarani. Depois eu vim descobrir já no próprio Guarani, que era um time, sei lá, cara, 60% com meninos que já tinham frequentado seleção de base. Então, sei lá, foi uma equipe iluminada, foi um dia iluminado também. Eu fiz 2 gols na final, e aí isso me levou ao Guarani. A dificuldade, Ítalo, é a dificuldade que todos os meninos talvez vão ter. Que é chegar num clube relativamente grande. O Guarani, na época, ainda tinha muitos jogadores com projeção. Então, chegar num clube grande, se adaptar, ou até a questão psicológica também, né? Até a questão de tipo, pô, será que eu sou bom o suficiente? Porque quando a gente é jovem, até hoje, né? A gente tem esse tipo de dúvida, mas quando é jovem ainda isso aflora bem mais. Então, acho que a dificuldade que eu tive no Guarani acho que foi mais essa adaptação, ou mais não ter acreditado tanto em mim. Mas ainda consegui permanecer até estourar a idade profissional, não ser aproveitado, e aí pro São Carlos. 2003 foi o ano dos Jogos Regionais, né? 2003, cara. Já tive umas conversas aí, tentando lembrar, já 2002, 2004, mas acho que é 2003. 2003, e que, por incrível que pareça, é o último ano de futebol profissional no Esporte Clube Lemense, gestão Vando de Melo. Aí é paralisado o esporte profissional em Leme, depois volta com o Douglas Rael. Então, talvez o feeling aí deu certo de não assinar naquela época lá profissionalmente. Na verdade, não foi o feeling, né? Como eu falei, foi meu pai. A experiência, então, deu certo, porque podia ter melado a carreira aí. Provavelmente. Não, é difícil prever, né? Sim. Mas não ia ser, pelo menos, pensando agora, a curto prazo, não ia ser tão bom, não. Certo. E a família apoiou você desde jovem, era o que você queria, né? O esporte que você praticou desde o início. Kleber, uma pergunta interessante. Poucos perguntam isso pra mim, porque acho que pensa que como meu pai foi atleta, o pessoal pensa que meu pai empurrou. Na verdade, meu pai sempre cobrou de mim, cara, sempre... Na verdade, a intenção dele era que eu estudasse, não que eu fosse jogador. O meu pai foi atleta, a gente bem sabe. Só que naquela época a carreira, cara, não tinha todo esse glamour que tem hoje em dia, né? Então meu pai passou por muitas dificuldades, tanto na carreira como familiar. Essa questão de 6 meses de contrato, 6 meses sem. Então meu pai nunca foi assim o maior incentivador para mim virar atleta profissional, mas também não foi a pessoa que barrou, lógico. Dos clubes que ele trabalhou depois, trazia chuteira, tal. Mas dentro de casa, a prioridade sempre foi fazer o que você gosta, só que com certas regras, né? Então, meu pai sempre impôs algumas regras, algumas coisas para mim, para que eu pudesse seguir carreira profissional. Mas, como eu vejo hoje em dia, os pais, cara, na maioria dos pais é muito coruja. Os pais, assim, coruja no sentido, os pais, sei lá, cara, deixam de trabalhar para viajar com os meninos, essa questão... Meu pai, ou pelo menos nas famílias naquela época, não existia muito isso. Mas em termos de apoiar, como eu disse, sim, apoiaram fazer o que você gosta. Mas meu pai e minha mãe sempre puxaram minha orelha, sempre chamaram atenção, não só se quer jogar futebol, mas sim o entorno, que é estudar e tal. Eu acho que quando a gente é jovem é complicado, né? A gente fala, putz, esse cara é chato, esse cara não me ajuda. Eu tive muito esse pensamento, às vezes conversando com a minha mãe, pô, o pai não me ajuda, tal. Ele podia, talvez, com os contatos dele, né, Kleber? Podia, sei lá, arrumar um teste. Você estava comentando que seu pai apoiou. A gente comentou dos pais indo agora acompanhar os filhos. A gente teve a Leme Cup aqui, né? Que foi um sucesso na cidade. O estádio, né? Os pais, os familiares, tudo acompanhando os jovens, né? Principalmente do Corinthians, São Paulo, veio aqui. E você tá falando que era um pouco mais difícil, né? Mas agora os pais estão mais presentes no dia a dia do atleta, né? Por um lado é bom, Kleber. Por um lado, eu até sentia falta também do meu pai não acompanhar muito, mas por questão dele ainda estar jogando e alguns... Você acha que é mais pressão estando ali? Eu acho que não gera mais pressão. Eu acho que gera mais a questão da proteção. Proteção. Os pais, por exemplo, sei lá, difícil vai falar da minha filha joga futebol. Vai falar para mim, é a melhor jogadora do mundo. Então eu acho que é essa distorção da realidade, que os pais às vezes protegem muito os filhos e às vezes ou cobram demais, ou pressionam demais os meninos para virar jogador. Eu acho que isso tem pelo menos uma questão, uma opinião pessoal, eu acho que isso não é tão bom. Como na minha época, na nossa época, que você quer fazer o que você gosta, tudo bem, mas não tinha essa pressão, você tem que virar jogador, ou a gente não tinha tanta rede social, não tinha tanta, sei lá, tanto ídolo e etc. Mas
Como eu disse, né, cara? Quando a gente é jovem, puta, meu pai é chato, minha mãe não deixa. Hoje, pai de família, pô, meu pai e minha mãe são exemplos, assim, maravilhosos, né? Tanto é que é, o exemplo que eu sou dentro de casa é baseado na educação que eu tive da minha família. Então, eu acho que isso é um processo natural, né? Acho que todo mundo passa essa questão jovem, acho que a gente sabe tudo, né? Mas o apoio que eu tive dentro de casa foi fundamental, apoio sim, para fazer o que eu gosto, mas de certa forma não só fazer o que eu gosto, né? Pensar numa vida saudável, seja ela educação e familiar, etc. Eu, Pizelli, aproveitando esse gancho que você nos deu, né, a respeito dessa pressão, dessa vontade que os pais depositam, né? Muitos queriam ter conseguido jogar, não conseguiram e colocam essa vontade como meta em cima dos seus filhos. Eu fiz alguns cursos relacionados a técnico esportivo em relação a futebol de base. E a gente vê que tem muitos técnicos de categoria de base, da categoria de base, que colocam essa pressão, que ele não faz um trabalho social, e sim um trabalho de resultado, de alta performance. Você passou por isso? Não, eu não passei, eu ainda não peguei essa questão de performance, de resultado. Talvez no Guarani isso já era um pouco diferente. O Guarani cobrava, né? Que os meninos fossem à escola. Não é tão rígido, não cobrava nota, nada. Talvez no São Paulo, né? Os meninos, se não me engano, têm um segundo idioma. Mas eu não passei por essa pressão, nem do clube, nem de treinadores, nem dos meus pais. Você tem que virar jogador. Tanto é que quando o pessoal pergunta pra mim, cara, não sei se é questão por baixa autoestima, não sei se era questão dessa geração minha ser tão boa, o Caixinho, Felipe Floriano, Bolacha, sei lá, o Clebinho depois do Botafogo, que vem em seguida. Eram meninos tão bons que quando minha carreira começou a dar certo, de certa forma, bom, eu já estava um pouco mais maduro e preparado, mas quando jovem eu me sentia não tão bom quanto eles, então eu imaginava que eles talvez fossem virar jogador e eu não. Mas essa questão dos pais depositarem nos filhos essa esperança ou, sei lá, esse sonho, eu acho que isso gera uma consequência muito ruim nas crianças, cara. Como você bem falou, você deve ter pesquisado a fundo o assunto, eu já não estou mais tão envolvido, mas o pouco que eu percebo e o pouco dessa pressão que os jovens têm, né, de virarem jogador, seja para tirar a família de uma situação econômica, sei lá. Eu acho que isso não é bom, porque a gente bem sabe que muito pouco os jovens vão virar atleta profissional, né? Hoje, quando eu converso nas escolas ou converso com os jovens, eu falo, cara, você gosta de futebol, você quer trabalhar com futebol, quer ser atleta? Legal, segue o seu sonho e vamos lá. Se não der certo, Ítalo, hoje em dia eles podem se envolver com futebol de milhões de maneiras. A tecnologia já está envolvida, já tem chip no futebol, analista de desempenho, sei lá, preparador físico, fisioterapeuta individual dos atletas. Hoje em dia os atletas já têm condições de levar um personal. Então, isso que eu tento passar para eles, porque você chegar lá, cara, e vender um sonho é fácil, né, Kleber? Pô, eu virei atleta profissional, você também consegue, Ítalo. Mas não é a capacidade física, técnica, tem milhões de fatores que influenciam, que talvez o menino vire ou não vire atleta. Então eu tento passar essa consciência, cara, vai, tenta, ninguém tá falando que não vai dar certo. Mas se não der certo e você gosta realmente de futebol, não tenha problema em assumir um plano B, por exemplo, sabe? Que às vezes, como você me falou, o pai tentou e aí se frustra e fica com isso relevando pro resto da vida. Então, eu acho que essa questão de pressionar ou de jogar numa criança, depositar numa criança uma esperança, eu acho que isso tem uma consequência negativa do lado psicológico, porque às vezes nós, como crianças, queremos agradar os nossos pais ou nos preocupamos muito do que os outros falam também. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu até te perguntei sobre isso, porque eu tenho 2 primos gêmeos, e eles jogavam bola, jogaram com o Zé Almir, depois foram participar de campeonatos com o Marcos, o Feio, que estava no Palmeiras, na época ele comandava o Pirassununguense ali, e a gente via isso aí. E, inclusive, eu fui me atentar a isso que você falou, que a criança acaba querendo agradar o pai, querendo agradar um familiar, numa situação. Eles foram jogar uma final de campeonato, meu primo começou na reserva, eles perdendo de 2-0, ele entrou, participou dos 2 gols e empatou o jogo. A final foi por pênaltis.
O último pênalti, quem bateu foi ele. E ele errou, eles ficaram com o vice-campeonato. Ele não foi nem na direção do pai dele. Ele veio na minha direção, me abraçou, chorou e pediu desculpa. Aí eu falei, ou o que eu tô causando nessa criança? Essa vontade, esse desejo, essa vibração na arquibancada. Talvez a gente não queira passar essa pressão para eles. Só que o jeito que a gente torce, a emoção que a gente vai, a gente acaba jogando essa responsabilidade que prejudica até o mental, o psicológico deles. Exatamente. Hoje eu me ligo muito mais, cara, com essa questão da psicologia. Lógico, eu vivi muita coisa, aprendi muita coisa, mas essa questão da psicologia no futebol, no alto desempenho, é fundamental, cara. E se tratando de uma criança, Ítalo, a gente tem que tomar muito cuidado, cara. Muito cuidado. Às vezes só a presença de um pai lá, talvez o pai nem bota, só a presença do pai pode, de certa forma, influenciar. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Lógico que é difícil, né? Hoje em dia é muita informação, né? Eu, como pai, às vezes pesquiso, você não pode falar não para criança, mas você não pode falar muito sim. Você não pode dar refrigerante, mas você não pode dar suco de, sei lá, de fruta depois de 10 minutos. Então a gente não pode mais nada, né? Então a gente, na verdade, segue um instinto que a gente acha que é o certo, como os nossos pais fizeram. Mas quando a gente passa um pouquinho do limite da questão da pressão, da cobrança, eu acho que isso pesa, sim, para as crianças. Eu sou da geração 77, né? Você tava falando da geração 84, 83. Eu joguei com o Chocolate. Então também o Lemencinho foi Nossa, tem um leque de garotos da época também que mereciam ter uma oportunidade. É aí que eu queria perguntar para você uma coisa. Eu acredito que naqueles anos não existia muito empresário para atleta. Era muito difícil ser um jogador de futebol. Eu não sei como é que foi a sua carreira, né? Você comentou um pouco, né? Mas hoje eu acho que se tiver um bom empresário, o atleta ele ser do nível de bom para cima, acho que ele consegue ter uma oportunidade, né? Antigamente era muito difícil, Pizelli. A gente treinava no Lemensinho. Eu lembro que quando eu iniciei aqui no Lemense, com o Zé Almir, a Secretaria de Esporte era embaixo do Hilário, do Hilário. Foi com você também, Eu Pizelli? peguei a transição, já saindo. Aí era embaixo, era carteirinha. Eu tenho até hoje de recordação. Sou mais novo, eu sou da época do shopping já. Do Quando shopping. é isso, quando hoje é a Casa das Bahias. Então, eu peguei Aí, da na época ali, que foi a transição da geração 84, depois a nossa que era 88, foi ali. Então o Pizelli pegou essa época. E eu iniciei com o Zé Almir, com o Jair, que era o preparador físico, né? E o Pizelli, ele também já pegou a secretaria embaixo da arquibancada de Hilário Arde. Olha só. E eu acho, olhando hoje um pouco mais experiência, eu acho que antigamente era um pouquinho mais difícil se tornar um jogador. Tinha que ter um pouquinho assim, tinha que ser um pouquinho acima da média mesmo, né? Por falta de oportunidade também. Hoje em dia se acredita que pode ter um pouco, não é fácil, né? Mas acredito que abre um pouco mais de espaço, né? Kleber, você tocou num assunto assim que eu peguei isso logo quando eu comecei a me envolver um pouco mais com o futebol de base aqui de Leme, principalmente quando retornou o projeto do Leme 5, um sobrinho meu joga, então eu comecei a acompanhar. E eu conversei isso com o Pereira. Eu falei, Pereira, cara, na minha época ainda era um pouco mais fácil ainda que na sua. E era isso mesmo, cara, você tinha que ser fora da curva para poder ter um time bom, você tinha que ter um time bom para entrar num estadual, para poder talvez jogar com alguma equipe para chamar a atenção do treinador. Na minha época, na minha geração, o Pereira ainda, de certa forma, tinha alguns contatos e conseguia alguns, de certa forma, amistosos e tal, mas ainda não era como agora. Agora, conversando isso com o Pereira, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Isso não significa que a gente vai ter em Leme ou em Araras, Pirassununga, mais atletas profissionais, mas os meninos, eles têm acesso hoje em dia muito mais fácil a clubes grandes. A sua ida para o Guarani, o Pereira contribuiu, ele ajudou, como que foi? Sim, o Pereira estava envolvido no projeto também, Sim. O Eduardo também, né? O Du também ajudou. Na verdade, ajudaram mais aconselhando do que de qualquer outra forma, porque eles foram comigo pessoalmente lá na minha ingressão ao Guarani. Mas conversando isso com o Pereira, Kleber, ele falou, cara, antigamente a gente tinha que tentar marcar um amistoso e dificilmente conseguia. Hoje em dia os clubes ligam pra gente, eles vêm até aqui. Tanto é que o Kleber bem citou na Leme Cup, sub-12, né? Sub-11, sub-12. 11. Os empresários, o Vinícius, né, o Caixinho, que agora trabalha com captação, cara, ele comentou, os melhores captadores dos melhores clubes do Brasil estão aqui. É a idade ideal, né? Que eles fazem, né? já é uma idade que eles começam a monitorar. E na nossa época, com 15 anos, a gente talvez pensava em arrumar um teste. Então,
Assim, eu acho que as coisas estão muito precoces, mas eu tenho ainda uma cabeça dos anos 90, né? Queira ou não queira, eu não ingressei nessa nova geração. E aí, conversando com especialistas, que é o Vinícius, com o Eduardo, ele falou, cara, é a realidade do futebol. Porque como o Kleber citou, tinha que ser muito fora da curva na nossa época, e na época dele principalmente, para ingressar num clube grande, como foi o caso do Chocolate, que era um talento fora do normal. Só que nessa geração nova, o nível já tá bem parelho. A gente já bem sabe, agora eu pesquisei um pouco, o nível já tá bem parelho. Não tem um atleta, sei lá, como um Neymar, que nasce um a cada não sei quanto. O Endrick, talvez, aí é um dos últimos, assim, de um menino. Tem a questão do marketing também, mas tem uma baita projeção. Mas, assim, eles começam a monitorar já nessa idade, 10, 11 anos, já para deixar esse menino, de certa forma, encaminhado para um clube, porque se você demorar muito, outro clube já pega. Essa inserção no clube muito cedo, no meu ponto de vista, era errado, mas eu tinha uma visão ainda antiga. Mas agora, conversando e pesquisando sobre o assunto, tem que ser assim, cara. Porque já tem estudos e artigos falando sobre isso, né? Na nossa geração, o Kleber ia para a escola, acabava a escola, ele ia para a rua. Aí, nas férias, sei lá, os nossos pais, não sei, o Kleber, você não ia viajar, você jogava bola na rua. Soltava pipa e estava sempre na rua. Então, essa questão cognitiva, nossa, desenvolveu muito mais do que essas crianças de hoje em dia. Minha filha joga bola 10 minutos, erra um gol, fica triste e vai no celular. Você tá entendendo? Então, os clubes já sabem disso, lógico. Então, eles fazem esse monitoramento já precoce, com 10, 11 anos, 12, para isso. Porque se você insere esse menino dentro do clube, ele vai ter uma atividade todos os dias. Porque se você deixa ele na casa dele, ele vai, sei lá, vai para a escola, vai treinar numa escolinha com os meninos da idade dele e não vai praticar tanto, igual eu jogava na pracinha do Capitólio, então tinha que passar pela árvore, raiz. Kleber jogava, sei lá, golzinho de rua, no asfalto. Então, cognitivamente, a gente se desenvolvia muito mais, habilidade, técnica e todas as outras coisas que o futebol exige. Essa geração já não. Então, eles tentam inserir os meninos cada vez mais cedo no clube já para trabalhar essa parte, porque sabe que sozinho eles não vão trabalhar. Sim, a gente tem aqui em Leme, né, Kleber, o caso do Litier. O Litier, ele era acompanhado pelo São Paulo na época desde os 11 anos de idade. Ele começou a ser acompanhado pelo São Paulo com 11 anos. Então a gente vê que se ele tá aqui em Leme, se ele vai brincar na rua, se ele machuca, já vem punição lá de cima para ele. Então você tem que se cuidar desde pequeno, é o que você falou. Às vezes acaba perdendo o dom da rua, que é o que pode fazer o diferencial no futebol, que, como você disse, perdeu muito o futebol brasileiro. Hoje a gente vê que aquela habilidade, aquela essência, infelizmente, tivemos 5, 6 jogadores em Copa do Mundo com esse potencial. Hoje é um. Mas isso, infelizmente, Ítalo, eu brigo não, né? Não falo briga, mas eu converso muito com o Eduardo e discuto o Fer também, do Santa Rita, é um cara que a gente troca bastante ideia. O Fer é um apaixonado por futebol, né? E aí a gente conversa muito sobre isso também. E a questão dos treinadores, cara, o treinador da categoria de base. Você pega um cara que nem eu, era na época magrelinho, canhoto, técnico, de certa forma lento, com 15 anos, hoje em dia os treinadores dão preferência por um cara grande, força física, porque ele quer, igual você falou, ele quer resultado. Ele não tá pensando em formar um jogador técnico. Na verdade, pelo menos do meu ponto de vista, não é que acabaram os meias do futebol. O futebol não mudou tanto assim que não nasce mais jogador talentoso. Os clubes já não estão dando mais oportunidades para jogadores assim, porque sabe que lá na frente o jogador tem que ter força, tem que Hoje ter... em dia quer todo mundo marcar, né? Hoje Exatamente. Em dia que negócio ficou robótico o futebol, né? Mas, Kleber, a questão de marcar... Até faz sentido, o pessoal né? que jogou comigo fala, pô, corria pra vocês, eu não marcava ninguém, assistia um jogo seu, tá dando carrinho. Isso aí o jogador se adapta, cara. Você tem que aprender. Eu aprendi. Então, mas você acha, por exemplo, hoje a gente assiste um pouco dos times da primeira divisão. Os pontas, antigamente, eles atacavam bastante. Agora eles voltam a marcar lá na área deles mesmo. Aí eles não têm força para chegar rápido na frente. Então fica aquele jogo, na meu ponto de vista, né?
seria um pouco mais aberto se eles cumprissem a função de ponta antigo. Hoje não existe mais ponta antigo, né? A gente falava ponta esquerda, não existe. Ponta É atacante, esquerda, acabou. é atacante. É extremo agora. É. É o extremo direito. Extremo direito, extremo esquerda. Hoje mesmo o lateral também não é mais lateral, é ala, aquele que mais avança, né, do que o que marca, tem vários. Você não acha que o futebol deu uma caída? Acho que deu uma caída na minha visão, entendeu? Até de técnica. Por causa disso. Eu acho que muita marcação já vem da base isso também. Já é ensinado na base. Então, quando o atleta chega no profissional, a gente tá vendo aí os times principais do Brasil aí, estão tudo jogando dessa forma. E é o que você falou, e você também entrou no assunto, Pizelli. Quando meus primos jogavam, conforme eu comentei, lá em Pirassununga, o Feio falava muito sobre isso. Era uma crítica que eu fiz a ele, e quero reencontrá-lo para falar de novo, que era isso aí. Ele falava assim, ó, o atleta tem que ser grande, tem que ser forte. Falei, Feio, nós estamos perdendo a essência do futebol e lá na frente o preço vai ser pago por essas decisões. Não, porque meus primos sempre foram miudinhos, ele achava que eu falava isso para defender, mas não era. Falava, você tá colocando um jogador forte, você tá perdendo a habilidade no futebol. Aí eu falei para ele, vou usar um exemplo para você não falar que eu sou abusado. O Mazinho, que jogou no Palmeiras em 2012, não da geração 93, 94, não. Eu falei, era um jogador razoável. Falei, nessa teoria sua, ele não teria se tornado profissional. Falei, porque ele é mirrado, ele é fraco. Falei, mas na sua mentalidade, ele não teria ido pra frente. Eu falei, não vou falar em Messi, em Romário, que são diferenciados. Mas vamos comparar aqui em jogador de time de A2, de A3, que tem potencial, mas devido ao tamanho, muitos não tiveram chance por causa dessa situação. Um atleta que eu vi jogar pessoalmente é o Marcão, goleiro do Lemense. Sim. Cara, eu acho esse goleiro muito bom. Eu acho esse menino com potencial absurdo. E eu converso com o pessoal que faz captação. Não, ele não tem tamanho. Pegou um pênalti. Eu vi o último jogo da Taça também, eu acompanhei. Sim. Tem de altura no Marcão. Cara, eu acho que ele tem 1,82, 1,83. Cara, eu nem sei qual a altura que o meu pai tem, deve ser isso. Então, e São Paulo e Lemense, no Sub-20, dia 2, quarta-feira, ele pegou um pênalti. Não, ele pegou um pênalti não. Na Taça São Paulo, cara, ele foi muito bem. Foi muito bem. Então, Infelizmente, ele foi crucificado porque ele errou num jogo lá. Mas, cara, o goleiro que não erra. Talvez se não fosse ele, o Lemense nem tivesse classificado. Então, eu brigo com as pessoas, assim, no sentido que, cara, eu gosto, sei lá, porque eu talvez fui uma pessoa que quebrou essa barreira, essa estatística, sempre fui magrinho e tal, um meia como o Alex foi, sei lá, Palinha, tem muito cara aí, Djalminha, muito cara antigo que tinha essa questão da técnica. E eu, por um lado, assim, eu não sou muito a favor, só que hoje em dia, cara, é tudo baseado em números, tanto é que o Kleber tava falando até de risada, porque eu lembrei de uma situação, que é essa questão, né, que eles são cobrados, que tem que marcar e tal. Cara, no Cazaquistão eu joguei com um atacante, Reinaldo, cara, um atacante, assim, muito bom. Fez história lá no Azerbaijão, assim, um menino muito bom. E aí nós treinávamos, Kleber, com GPS, cara. Nós treinávamos com GPS. E aí um dia o treinador me chama, o Reinaldo não sabia falar russo, eu sabia falar um pouco, falou, Marcos, conversa com o Reinaldo, cara, olha aqui a semana dele. Ele não correu nada a semana inteira. Só que era um jogador que no jogo se entregava. E outro, ele tinha já problema de articulação, joelho e tal. E no treino ele dava migué mesmo. E aí eu falei com o Reinaldo. Falei, Reinaldo, cara, o treinador falou isso assado. Mas pra você ver, cara. Hoje em dia ele já tem informação toda, cara. Essa molecada, eles têm dados. Tem treinador que joga na parede lá. O quanto um menino correu, o outro não correu. Eu acho que isso foge um pouco, cara. Como a gente tá falando da técnica do jogador brasileiro. De ser... criativo, individual. Quando você pensa em categoria de base, que é onde vai sair os meninos da seleção, é aí que tá, cara. Se você deixa de levar o Ítalo para levar o Kleber, porque o Kleber é maior e mais forte, você acabou com o Ítalo. Não que talvez ele ia ser ou não, mas você tá, de certa forma, criando barreira, né? Criando barreiras para um jogador que talvez podia ter dos 15 ao 20, podia se tornar um baita de um jogador. Mas como eles olham para resultado, como eles olham para força física, eu acho que não é que o futebol mudou, mas sim quem seleciona que mudou a escolha. Porque jogador técnico no Brasil, você vai ver aí no amador, na região, os meninos jogando salão, jogador técnico, o Brasil tem, sempre teve e vai ter. A questão é quem que vai bater de frente e talvez... mudar isso, porque a gente bem sabe o Barcelona, cara, os meninos os últimos que o Barcelona revelou.
das antigas, como Xavi, Iniesta, Busquets, fisicamente, cara. Mas você vê os caras marcando, jogando, então força física não diz muita coisa, né? Mas aí como o cara tem a questão do clube também, né, Ítalo? Sim. Talvez o presidente quer, sei lá, que a base do Corinthians seja campeão, então o cara tá nem aí que ele vai pôr uma molecada forte. Eu acho que são barreiras em cima de barreiras que se criam, né? A base, o Corinthians se gaba porque tem não sei quantas taças São Paulo. O Corinthians devia se gabar por jogadores que revelam e vende para manter o clube saudável, entendeu? Essa cultura nossa aqui no Brasil, acho que de certa forma é rara. Tanto é que a gente vê, como eu citei, o Ajax, Barcelona, os caras revelam talentos, independente de tamanho. Esse o Gavi, né? Acho que o menino aí, cara, você vê o menino mirradinho, baixinho, mas é um talento, é um potencial. Então, para os envolvidos aí com base, eu acho que a gente teria que repensar muita coisa, viu? Pizelli, tem algumas perguntas aqui chegando pelo Facebook. Os caras vão cornetar. Maria falou que ia cornetar. Primeiramente, a gente quer agradecer aqui o carinho do pessoal que está assistindo aqui, muitas mensagens chegando, vindo no WhatsApp também. Então, para não deixar nenhum nome passar batido, não deixar ninguém para trás, quero agradecer a todos e mandar um abraço para todos. E tem aqui um amigo de câmara que trabalha comigo lá, o Douglas, pergunta pro Pizelli se ele aceitaria jogar no maior time do mundo. O Peixão está precisando de um talento. Abraços a todos aí, pessoal. Como seria jogar com a 10 do Rei? Nossa, imagina. Um privilégio, né? Essa questão que o Kleber falou, né? Futebol hoje em dia, todo mundo reclama do time, cara. Todo mundo fala, porque você tem que jogar no São Paulo, você tem que jogar... Mas jogar no Santos, imagina, com a 10. Deve ser um privilégio absurdo, mas... eu tive o privilégio, né, e o prazer de ter uma carreira fora. Eu acho que no fundo foi bom, viu, Ítalo? Como que foi representar a seleção da Armênia? O momento da naturalização lá teve problema? Hoje a gente vê muito racismo no futebol, principalmente aqui na América do Sul. Vive tendo boletim de ocorrência lá na Espanha com o Vinícius Júnior. Como que foi lá? Você enfrentou essas situações lá? É o tal do preconceito, né? Isso, a aceitação foi tranquila. Né? Agora acho que o termo é xenofobia, questão de raça, né? Cara, eu não tive esse problema diretamente, mas, cara, não é simples, né? Quando chega uma pessoa de um outro país invadindo seu espaço, não é que eu tenha sofrido preconceito, mas, na verdade, o clima fica um pouco mais rígido, né? Um pouco mais tenso, até você quebrar um pouco esse gelo, e talvez o futebol... quebrou um pouco esse gelo, porque daí quando você desempenha bem e também já me atentei a dominar o idioma, então eu acho que aí entra já a questão do meu pai, né, que enchia meu saco para estudar, então falei, pô, já que eu tô aqui, vou aprender o idioma. Mas preconceito eu já vi, infelizmente tem, que a gente fala, aqui no Brasil, não é só aqui no Brasil, isso aí é besteira. O Brasil, a gente fala muito mal do Brasil, né? Mas não, cara, todo lugar tem. Os russos são racistas pra caramba, cara. Mas Sofreu com isso lá? Então, sofrer na Rússia eu não sofri com isso, sabe? Eles são, assim, racistas do sentido a gente fala, né? Que agora tem os termos, sei lá, são preconceituosos pra caramba. Então eles são preconceituosos com pessoas de outros países, né? Isso dificulta um pouco a adaptação, mas eu acho que quando eu fui para esses países eu já estava uma certa bagagem no sentido assim mais experiente, com a cabeça melhor, então eu não tive tanto problema. Isso não era assim uma coisa que me afetava, mas uma coisa que chateia muito, acho que é o racismo contra os negros, né? Todos os clubes que eu passei com negros, africanos, eles sofrem muito, cara, é absurdo, infelizmente. E você presenciou dentro de campo algum caso de racismo assim com colegas de time ou não chegou a passar com por colegas isso? de time já, na Rússia e Ucrânia, se eu não me engano. Ucrânia e Rússia, né? Como eu joguei na Ucrânia primeiro. Já de torcedores, né? Infelizmente, sei lá, né? A gente não pode julgar ninguém. Não sei se o cara bebe pra ir pro jogo ou se realmente, sei lá. Mas é triste, cara. Né? Então, isso é uma coisa que eu sempre defendi, que não é só no Brasil. Não, no mundo todo não. a gente enfrenta isso, porque que você falou, o brasileiro, infelizmente, a gente tem a cultura de desvalorizar o que a gente tem aqui no nosso país. Se você pegar, não essa, mas a outra final da Champions League, teve uma briga de torcida lá,
que o jogo demorou acho que 15, 20 minutos para iniciar. Se quando teve aqui, os dois lugares estão errados, quando teve aqui Boca e River, essa briga, fizeram um sensacionalismo danado. Lá a televisão encobriu tudo, eles não mostravam o porquê da briga. É isso que eu falo a diferença. O Brasil, ele expõe as coisas ruins que acontecem aqui escancaradamente pro mundo, e o mundo esconde. O Brasil expõe as coisas ruins porque a gente gosta, né, cara? Eu, por exemplo, não assisto TV mais, cara, só coisa ruim. Então, se eles expõem é porque tem gente que consome. Mas o que eu acho de diferente Brasil e Europa fora não é a questão dos atos, das coisas ruins que acontecem. É a questão que lá funciona, pelo menos um pouco mais que aqui, punição, cara. O problema não é acontecer, Claire. Vai acontecer briga. Como você falou, final de Champions, cara, teve briga. Sim. Mas aí a questão de se repercutiu ou não, aí é um problema de imprensa, eles mostram o que eles querem. Mas se isso acontece lá, os caras são punidos, cara. Então, aqui no Brasil... Porque talvez você não consiga parar com isso. A gente tem que ser bem sincero. Talvez isso não acabe, briga, não sei. Mas pelo menos você, sabendo que vai ser punido, ou seu clube, ou sei lá, pelo menos você acaba inibindo algumas pessoas, né? A minha opinião, né? O Weber também tá aí no futebol amador faz tempo. Eu penso da seguinte forma: teve briga, não adianta você punir a torcida, a camisa. Você tem que punir o indivíduo. Aí teve uma briga lá, vamos punir a torcida organizada. O que vai acontecer? A torcida não entra no campo. Mas não foi a torcida que brigou, foi o indivíduo. Quem tem que ser punido é o indivíduo. Ele não entrou com o seu vestimento da torcida, ele não entrou com a sua camisa. Mas ele entrou, então ele vai brigar do mesmo jeito. Então eu acho que tem que fazer como foi feito lá atrás na Europa, quando acabou com os hooligans. Resolveu e muito. Não terminou, mas resolveu. Essa é a questão. Talvez você não consiga inibir mais, não consiga inibir 100%, mas, cara, se você diminuir essas atitudes, minimizar a chance de ter esse tipo de acontecimento, de agressão ou racismo, já ajuda, né? Ó, estão resenhando aqui, estão tirando sarro de você aqui, o Nando tá falando, da Academia Clínica 29, o Bolacha, Fernando Rodrigues, e a camiseta da Balenciaga do homem. Da Balenciaga? Estão cornetando você aqui, ó. O Nando, meu professor lá na academia, mandou um abraço pra ele. Isso aí é do Iago, né? Oi? Isso aí é do Iago. É. Esses dias eu fui jogar futebol com os meninos, cara. Acordei meio que na correria. Fui com uma camiseta velha que eu tenho lá, rasgada. Aí o Iago falou, pô, isso aí é Balenciaga, hein? Você usa uma camiseta dessa rasgada, velha, os outros usam. Você, a gente fala que é Balenciaga, que tem um rasguinho, mas é estiloso. Mas é isso, cara. Eu acho que... Na verdade, o que eu fui, o que eu fiz não vale nada. Eu acho que o que importa é a pessoa que eu sou, e essa amizade, esse carinho dos amigos é o que mais vale pra mim. É isso aí. E aproveitando só um minutinho, que entrou no assunto do Iago, ele é meio faladozão. Ele joga alguma coisa mesmo no futebol ou é a perna só? Porque na academia não dá pra fazer aula, não. Ele colocou uma quadrinha lá, ele fica jogando sozinho. Ele acha que sabe, ele acha que entende. É bom, Pizelli, ou é perna? Na verdade, dizem que cachorro que late não morde, né? O Iago fala demais, não joga nada. Mas ele só dá trabalho, só. Ô, Iago, essa aqui vai pro corte, hein, Iago? Você vai fazer o corte dessa aqui, vamos publicar, hein? Você vai ver só, tá dando risada aqui. Valeu, Iago, um abraço. Ó, tem uma pergunta aqui do Paulo e o Debrandi. Esse aí é fanfarrão, não vai fazer essa pergunta, não. Pergunta, eu sei que ele não vai gostar, o Ítalo não vai gostar. O Paulo é fanfarrão. Pergunta pro Pizelli se ele reconhece o título de 51 como mundial para o Palmeiras. Mundial do Palmeiras. Como eu não era nem nascido, então o Palmeiras não tem mundial. Vamos buscar um mundial, cara. Por que você fica com esse título? Não, Palmeiras, eu acho que o projeto deles, muito com certeza, com o Abel, cara, eles visam isso, cara. Visa. E eu pelo menos era corintiano. Eu era corintiano quando garoto. Depois que eu virei atleta profissional, não trouxe pra ninguém, né? Porque eu entendi a relação do atleta com torcida, então gastar minha energia e nervoso com futebol. Mas é bonito, cara, ver o Palmeiras jogar. Quando eu tenho oportunidade, eu vejo. Os corintianos vão ficar bravos, né? Porque corintiano fala, Palmeiras. Cara, eu gosto de ver futebol, um bom futebol. Bom futebol. E como o Kleber bem falou, o Brasil tá precisando de bons times. E o Palmeiras. Flamengo também, né? Flamengo, Deu uma caidinha, mas tá retornando, né? Mas eu torci muito pelo Arsenal nesse último campeonato. Torci pelo Arsenal torci pelo Ajax na Champions League. Eu gosto de zebra, eu gosto de times assim que chegam. E
E o Arsenal merecia, né? E o Palmeiras não tem Mundial, mas eu tenho a minha torcida para que ganhe um dia. O doutor Paulo aqui tá. Boa, Pizelli. Deixa você, doutor. Segunda-feira a gente bate um papo, viu? Pode deixar. Pessoal, vamos falar aqui dos nossos patrocinadores que estão contribuindo com o programa, né? Hoje, sexta-feira, dia de reunir aí a galera, o pessoal. Bora passar lá no Neto Bebidas, comprar sua bebida gelada, preço bom, excelente qualidade dos produtos. Mandar um abraço pro Lucas lá, tá trabalhando, né? Grande Lucas Gonçalves, nosso abraço. Domingão, dia de reunir a família, fazer um belo churrasco. Supermercado Parrote, ofertas essenciais. Colchão duro Angus, sempre barato no domingão. O Nezinho Móveis também, que está nos ajudando aqui. Se você tem interesse em comprar sua casa, alugar um imóvel, só passar lá no Nezinho. Inclusive a casa onde eu moro lá, compramos com o Nezinho. Uma excelente casa, local maravilhoso. Então, passa lá no Nezinho que vale a pena. Do Nelly Automóveis, quem tá querendo trocar seu carro, quem tá querendo aí fazer um negócio, só passar lá no do Nelly Automóveis, que tem preço bom e qualidade também. O Aquário Mania, bebidas Gold Nobre, quem quer fazer sua festa aí, bebida quente, uísque, vodka de sabor, só passar lá, conversar com o Renato. Estamos passando os telefones aí, entra em contato com ele. Qualidade também nos produtos. Agradecer a Poliplug que está nos patrocinando, o Aquário Mania Shop, estão aqui com a gente, dando essa força para nós. E falar também aqui do Quiosquim. Sexta-feira, né, pessoal? Dia de sair com a esposa, tomar uma cerveja, comer uma porção, bora lá pro Quiosquim lá, que tá aberto. Hoje, sexta-feira. Então, agradecer os patrocinadores aí e vamos para lá, pessoal. Pizelli, vamos falar então a respeito de um lance que eu acho que marcou a sua carreira, né? Você pode soltar para nós, Vanderlei? Soltar um lance que acho que foi um fator diferencial na sua carreira. Que mudou muito. Como que foi a estreia pela seleção da Armênia, esses troféus que você ganhou, como que foi? Você me perguntou, acho que umas perguntas atrás sobre naturalização, se teve algum problema, no fim o papo acabou mudando. Cara, não tive problema nenhum para naturalizar, o país ajudou demais, lógico, era um país pequeno, é um país pequeno, e aí faltou alguns documentos, e o presidente do país, como já gostava de mim, como já depois foi campeão europeia e campeão mundial, Iniesta, Xavi, sei lá. Então, eu acho que nesses jogos que aí caiu bem a ficha, né, cara? Que daí eu falei, caramba, cara, olha onde eu tô. Então foram momentos que marcaram muito pra mim. Então, agora vamos para a hora boa do programa. Um momento especial aí, você solta pra nós, Vanderlei, a trilha. E vamos pro horário gostoso do programa. Pods, na fogueira. Tem um amigo seu agora que vai entrar com uma mensagem aí, Pizelli. Vamos assistir a mensagem dele. Legal, cara. Olá, tudo bem? Parabéns, Ítalo, pelo programa. Boa sorte. Fala, Pisa, meu amigo, meu irmão, meu parceiro. Sou suspeito de falar de você, né, cara? Sou um dos maiores torcedores seu. E desejo tudo de bom pra você e parabéns pela carreira. Parabéns por você ser uma pessoa espetacular, esse atleta cheio de conquistas. Esse é um amigo seu, né? Que deu muita alegria pra família e pra nós. Quando eu contactei ele topou na hora. Conta pra gente aquela história de São Joaquim da Barra, onde uma noite anterior do jogo nós acabamos fazendo aquela bagunça de criança. E o Zamir ficou bravo. Aí no outro dia, na hora de dar o uniforme, ele não deu o uniforme pra você. Ele deixou você sem trocar. Aí quando eu contactei ele, ele falou, tem uma história, ele falou, mas será que pode contar? Eu falei, não, falei, lá nós não vamos censurar nada. Eu falei, pode contar, pode falar o que for engraçado, você pode contar pra nós, que nós vamos colocar lá pra resenhar com ele. Tem várias, ele... Pode soltar aqui, Vanderlei? Não, vou soltar aqui então pra ele ouvir o áudio, porque ele não conseguiu. Vou soltar pelo WhatsApp aqui. Pra nós não veio. Sorte. Fala, Pisa, meu amigo, meu irmão, meu parceiro. Sou suspeito de falar de você, né, cara? Sou um dos maiores torcedores seu. E desejo tudo de bom pra você e parabéns pela carreira. Parabéns por você ser uma pessoa espetacular, esse atleta cheio de conquistas e
muita alegria para a família e para nós aqui, para nossos amigos. Conta pra gente aquela história de sair aqui da Barra, onde uma noite anterior do jogo nós acabamos fazendo aquela bagunça de criança, e o Zamor ficou bravo. Aí no outro dia, na hora de dar o uniforme, ele não deu o uniforme pra você, ele deixou você sem trocar. Aí na hora que todo mundo tava entrando pro jogo quase, ia ter oração, ele jogou o uniforme pra você e falou: troca aí, Zé. Troca, eu não sei se você vai jogar. Lógico que você jogou, não lembro o resultado, mas nós fomos campeões. Você vai ficar lá, querido. O que aconteceu aí, Pizelli? Qual que foi a história aí? Aí, Bolacha, ó, colocou ele numa fria aqui que ele não tá aguentando dar risada. Cara, esses torneios que tinham de férias, cara, julho, né? E aí nós fomos para São Joaquim da Barra com essa categoria, era 8485, não era 3, era 45. E, cara, imagina, um monte de molecada dentro de uma sala de aula, dormindo no chão. E minha mãe acho que vai gostar disso, eu exagerei um pouco, comecei a fazer bagunça, né? Dava vazio em todo mundo, e chutava colchão, escondia as coisas, comecei a exagerar um pouco. E aí me denunciaram pro Zé Almir. E aí o Zé Almir ficou muito bravo, porque ele era assim, ele era uma pessoa assim bem fechada, né? O Zé Almir, quem conheceu ele, era sério, sempre sério. E aí ele ficou bravo comigo, falou: não, você não vai jogar porque você não tá parando. Acho que eu tava muito agitado, né? E aí eu fiquei triste, cara, falei: nossa, não acredito que eu não vou jogar. E aí foi isso, cara. E nós trocávamos na escola pra ir pronto, né? E aí eu sentado, cara, cabisbaixo, fiquei bem triste. Pô, fui lá pra jogar. E aí, só que nessa categoria, nesse ano, eu era um dos protagonistas, né? Tanto é que fui um do campeonato. E aí, todo mundo trocadinho já pra ir, fez a oração, eu quieto, cara, triste. Aí jogou, assim, aqueles shorts e camisa de pano pesado, pá, caiu no meu colo. Aí ele falou: troca aí, não sei se você vai jogar. Se eu não me engano, não sei se o Bolacha lembra, acho que ele já colocou no primeiro tempo. Falou: não sei se você vai jogar. Não sabe se vai jogar e colocou no primeiro tempo. Mas é bacana mesmo. Então, essas histórias aí que são boas, né? Tem mais uma pergunta aqui. Danilo Copacho pergunta para o Pizelli se ele tem alguma história da base do Guarani, com o Paulo Viola, Caio Bill e Mariano. Já avisa para ele não ter filtro. O Danilo é um amigo também que nós participamos da base do Guarani junto. Conheci o Danilo lá. E é um menino que eu tenho amizade até hoje. É uma pessoa assim, de uma família muito bacana. E esses nomes que ele citou aí era problema, hein? Não tem como não ter filtro aqui, Danilo. Pelo amor de Deus. O Mariano, acho que vocês sabem, né? Que é o do Atlético Mineiro. Sim. O Caio chegou a fazer... Jogou no Palmeiras, mas depois... Não sei se você lembra dele. O Caio Meia? Que jogou na Alemanha? Isso. Bom de bola pra caramba. Jogou com você? Jogou. O Caio, o Paulinho. Faltou um ainda, o Emerson Guaranese. Cara, as únicas palavras que eu posso soltar aqui era problema puro. Confusão essa molecada em Campinas. O Bolacha respondeu aqui nós pelo WhatsApp aqui. Falou que você entrou no primeiro tempo, sim, que ele lembra, você entrou no primeiro tempo. E o Lele Adílio Leandro Costa, lá do Mato Grosso, tá aqui assistindo a gente, tá dando uma audiência. Deve ser amigo seu. O Adílio é outro também que jogou pelo Guarani. O Adílio passou pelas categorias de base do Brasil. Era um lateral esquerdo assim, com um potencial muito grande. Infelizmente, creio eu que por questões de lesões, tadinho, mas era um menino assim com uma projeção muito grande. E não acabou dando certo devido a... Ele acabou até se tornando profissional, Ítalo, mas aí também, seguidas lesões, acabou que interrompeu a carreira dele, mas a projeção dele na época do Guarani era muito grande, cara. Era um potencial muito grande. A gente tava olhando um pouquinho, você trouxe os troféus, né, para falar um pouquinho sobre aonde que foi que você recebeu. É bacana, o pessoal tá perguntando aqui também. Então, o Ítalo comentou comigo de trazer algumas coisas assim que eu tenho, lembrar a carreira. Cara, esse é um troféu, na verdade todos, né? Esse é um troféu assim muito especial, porque em 2018 eu fui eleito o melhor jogador da seleção da Armênia, jogador do ano. É especial por vários motivos, lógico que a gente gosta de se gabar também, né? Tem que ser assim também. Né? Não é só baixar a cabeça, mas esse troféu é especial porque o Mkhitaryan, que a gente bem sabe que é um fenômeno na Armênia, ele era, acho que 7 vezes seguido o melhor jogador da seleção da Armênia, por conta de ser baita no jogador.
E eu acabei desbancando ele, tanto é que até ele aposentar da seleção, depois ele voltou a ser o melhor jogador do ano. Então foi um ano assim muito especial para mim. Acabei desbancando, uma surpresa para todo mundo, ninguém esperava, né? Porque é o Mkhitaryan. Eu costumo dizer que ele é o Neymar e o Pelé da Armênia, né? Ele é o melhor jogador da história. E aí entra nesse aspecto, né? Tem um carinho especial, né? Por conta disso. Esse outro do Cazaquistão também foi em 2018, foi um ano assim que eu machuquei o joelho no final da temporada, mas foi um ano assim muito bom, que eu fui artilheiro, gol mais bonito e eleito o melhor estrangeiro. Também o Cazaquistão é uma liga assim relativamente forte ali no leste europeu, então é um troféu que eu tenho por carinho. E essa placa, camisa eu já falei, e essa placa, né, cara? Essa placa que talvez as pessoas não sabem, eu não nasci aqui em Leme, eu vim com o Leme, eu tinha dois anos eu vim para Leme. Piracicabano, né? Quando meu pai veio pro Lemense. E essa placa que eu ganhei, dá até vergonha de falar, né? Pelos serviços prestados, então... Mas eu acho que mais por ter representado a cidade de Leme fora, eu acho que por isso que esse carinho que o pessoal tem por mim. Então, uma coisa levou a outra, essa camisa por ter me neutralizado, eleito melhor jogador, melhor estrangeiro, e essa placa, eu acho que são coisas assim que eu guardo com muito carinho e, de certa forma, tem correlação aí com a minha carreira, né? Entendi. E ô Pizelli, quando você vai pro Cazaquistão, o mundo lá é diferente mesmo? Os sheiks chegam com a grana mesmo, se você fizer gol, ou isso aí é lenda que os caras contam? O Cazaquistão ainda não é, eles são muçulmanos, maioria, mas não é assim, não é uma cultura que tem os sheiks e tal, mas eu joguei no Emirados e na Arábia Saudita. Cara, eu acho que isso é lenda, não sei, pelo menos não é possível que só eu que não vivencie isso, né? Mas das histórias dos brasileiros que passaram por lá antigamente era bem assim, cara. Você jogou no Uzbequistão também, né? Não. Não. Só no Cazaquistão. Só no Cazaquistão mesmo. É porque a gente vê muita resenha aí, o pessoal falando, não, fazia gol, dava 3, 4 carros, dava relógio. Eu já ouvi histórias de brasileiros que ganhavam, assim, não coisas assim tão grandes, mas sim, ganhavam bastante coisa, mas isso, acho que pelo menos uns 5 anos, até acho que uns 2010, assim, isso acontecia, agora já nem tanto. Sim. Você foi pra lá em que ano? Eu joguei 2016 na Arábia e 17 no Emirados. Qual o melhor momento da sua carreira que você vê? Você fala assim, ó, esse foi o momento, esse foi a hora que eu... Acho que foi 2011, cara. Foi 2011 que, assim, eu tava muito bem na Rússia. Cheguei num clube com grande potencial, classificamos o clube pela primeira vez na história para a Liga Europa. Fizemos história lá, a seleção fez história, a seleção pegou assim atletas com uma geração muito boa e por 2 pontos nós não classificamos a seleção da Armênia para uma Eurocopa, para você ver a dimensão que foi a nossa campanha. Então acho que futebolisticamente falando, 2011 foi um ano muito especial. Entendi. Estrutura, eu queria perguntar para você sobre a estrutura dos clubes que você passou lá, né, fora do Brasil. A qual que você achou melhor, assim? Para você, né? Estrutura como jogador, para você desenvolver seu futebol. Eu acho que foi o Krasnodar, cara. Uma equipe da Rússia também. É um clube que o dono já era um visionário. Hoje o Krasnodar já briga por título russo, já disputou Champions, Liga Europa. Era uma estrutura, Kleber, fora dos padrões, assim. Lógico que a gente sabe que a Rússia tem uns bilionários, o cara tinha grana e com grana se faz tudo, mas não só o dinheiro, né? O cara sabia investir, era uma estrutura absurdamente alto nível e proporcionava tudo isso. Centro de treinamento, tudo, né? Centro de treinamento, equipe especializada para cuidar da família dos atletas. Então eles tinham cuidado com todos os setores, não só, sei lá, dar camiseta e um bom salário para você desempenhar o seu papel. A gente bem sabe que o cara viaja com família, às vezes idioma diferente. Quando eles tratam bem a sua família está bem, tudo tende a decorrer bem. Eu acho que esse clube da Rússia já de certa forma, já era diferenciado. Tá certo. Então, mais alguma coisa, Kleber? E se a gente pode falar, né, que todo jogador que sai jogar do Brasil, que começa lá de baixo e vai jogar aqui seleção da Armênia, a gente sabe que ele pega uma fama elevada, né? Até pra gente aqui que se espelha, né, numa pessoa que saiu da nossa cidade, a gente torcia muito e torce, né, pra ele ou pra outro jogador que tá nesse caminho. É difícil lidar com a fama, tem jogadores que se perdem no caminho também, né, Pizelli?
Cara, como ser humano e ter vivido um pouco. É difícil, cara. Sobe pra cabeça. Sobe, né? Sobe. Porque é fácil as pessoas falam, mas o cara é assim, depois ele vai lá e ele muda. Não precisava mudar, mas eu acho que muda, assim. Eu acho que eu tenho esse pensamento também. Muda. É muito difícil, cara. Muito difícil. Eu já tive também, passei por fases assim. Ainda bem que não foi fases longas, mas eu consegui tirar o pé, tanto por questão da minha esposa. Então, mexe, cara, mexe. Quando você ganha muito dinheiro, quando todo mundo começa a te tratar bem, mexe um pouco o seu ego, cara. É difícil, não é fácil, não. Tá certo. Pessoal, estamos encerrando então aqui a primeira edição do Pod Esporte Podcast. Acho que nós vamos ter que marcar mais um dia contigo, Pizelli, porque tem muita coisa para falar, tem muita coisa para contar. Cara, só que 1 hora é pouco. Cara, vai ser um prazer voltar aqui, cara. O bate-papo muito legal, adorei. Agradeço demais aí, Kleber e Ítalo, pelo convite. Fico à disposição. Nós vamos marcar uma nova data, sim. E quero agradecer mais uma vez aqui os nossos patrocinadores: Neto Bebidas, Supermercado Parrote, Nezinho Móveis, Dunelli Automóveis, Aquário Mania Shop, Quiosquim, Poliplan, Bebidas Gold Nobre. Nosso muito obrigado. Obrigado pro pessoal que ficou nos assistindo, que compartilhou, que comentou e que deu essa moral aí pra nós. Muito obrigado, Kleber, pela parceria, pelo nosso primeiro programa de muitos, que possamos continuar juntos nessa jornada. Tamo junto, sexta-feira. Obrigado pela presença do Pizelli. Foi um prazer para mim estar aqui com vocês hoje, dividindo a mesa, né, levando um pouco da carreira do Pizelli pro pessoal, até que não conhecia, né? Tem muita gente que tá começando agora, se espelhar nele. Que ele é uma pessoa que deu certo, pessoa do bem, pessoa bacana. Então, para quem não conhece, tá um pouco do Pizelli aí. E para quem não conseguiu acompanhar, amanhã vamos colocar alguns cortes nas nossas redes sociais, falando um pouco do programa. Uma boa noite a todos, um bom final de semana, um abraço. IRD Web Rádio apresentou programa Pod Sports.